Bom dia a todos. Observem bem, nós estamos vendo as relações de Girardi, que indicam as relações entre os coeficientes das raízes e as raízes. Além disso, vocês têm que saber bem divisão de polinômios, tem que saber o teorema do resto, né? Quando um polinômio é dividido por x mais a. Além disso, vocês devem reduzir sempre, né, o polinômio a um grau menor, fazendo as devidas divisões, sempre usando de preferência aquele dispositivo de Briot-Ruffini. Nessa questão, eles estão afirmando que esse polinômio aí, que é do terceiro grau, ele tem 3 raízes, e k é um número real. Aí ele diz que uma das raízes é igual ao produto das outras duas. Ele quer saber qual é o valor de k. Ora, aí pelo gabarito, né, apresentado aí, está dizendo que, né, chamando de R, S, T as raízes dessa equação, né, então, pelas relações de Girard, o produto das 3 raízes, observe bem, a soma é menos B sobre A. Como são 3 raízes, o produto de 2 delas é C sobre A. E o produto das outras 3 vai ser menos D sobre A. Então, o produto R vezes S vezes T é menos 216 sobre 1, que é menos D sobre A. O D lá é 216. Então, eu já sei que uma das raízes, se eu chamar lá de R, então eu já sei que uma das raízes é o produto das outras duas. Está aí, ó. Correto? Uma das raízes é o produto das outras duas. Então, eu já posso dizer que, né, é o quadrado. O quadrado é o produto das outras duas. Então, está aí. Ora, como são 3 raízes, R, S, T, então eu posso dizer que R vezes R ao quadrado, isso aqui é igual a menos D sobre A. Ora, R vezes R ao quadrado é R ao cubo. Então, R ao cubo é igual a menos 216, que é menos D sobre A. Tirando a raiz cúbica de 216, eu tenho que uma das raízes é menos 6. Uma das raízes é menos 6. Se uma das raízes é menos 6, significa dizer que esse polinômio é divisível por x mais 6. Se ele é divisível por x mais 6, significa dizer que o P de menos 6 vai ser igual a 0. Não é? Porque se menos 6 é uma raiz, o P dele é igual a 0. Aí você substitui no polinômio, lá na equação, e calcula o valor de k. Substituindo esse valor, vou deixar aí para vocês verificarem. Aí está, substituiu, nós vamos ter k igual a menos 42, o que era um exercício relativamente fácil. O exercício de número 3 também envolve aí as relações de Girardi. E ele diz o seguinte: as medidas das arestas de um paralelepípedo reto em metros são as raízes dessa equação aí, está aí a equação, onde T é um número real. Qual é a medida da diagonal desse paralelepípedo, não é? Ora, nós sabemos, como ele tem 3 raízes, né? Se nós chamarmos as raízes de R e ST, geralmente se usa isso daí, vocês sabem já lá de geometria que a diagonal de um paralelepípedo é a raiz quadrada, né, da soma dos quadrados dessas dimensões. Como as dimensões são as 3 raízes, vai ficar isso aí. Então, cabe a nós encontrar esse valor. Só que o problema nos diz que pelas relações de Girard lá no enunciado, nós temos que a soma das 3 raízes, ou seja, R mais S mais T
isso aí é menos B sobre A. Como B é 5, isso aí, e o A é 1, isso aqui é igual a 5. Ora, se eu elevar ao quadrado, elevando ao quadrado, essa expressão aqui, eu tenho que elevar os dois lados ao quadrado. E elevando ao quadrado, né, o quadrado da soma de 3 termos, isso nós também já vimos, é igual ao quadrado desses 3 termos, está aí, quadrado desses 3 termos, mais 2 vezes o produto 2 a 2 desses termos, que é R vezes S, mais R vezes T, e mais S vezes T. Então, isso aqui vai ser igual a 25. Pronto, isso aí vai ser igual a 25. Elevando isso aí ao quadrado, isso aí vai dar 25. Ora, o que é esse R? S mais RT mais ST. Isso aí é o produto das raízes 2 a 2. Isso aqui é o produto das raízes 2 a 2. Isso aí é igual a C, né? Isso aqui é igual a C sobre A. E C sobre A nada mais é do que 8 sobre 1. Isso aí é igual a 8. Então, nós teremos lá, nessa expressão, então eu já posso determinar isso aí. Então, eu já sei que R ao quadrado mais S ao quadrado e mais T ao quadrado, mais 2 vezes 8, que ali dá 8, isso aqui é igual a 25. Daí, eu encontro o valor de R mais S mais T ao quadrado. Vou encontrar o valor disso aí. E isso aqui é a diagonal. A diagonal, isso aqui é a raiz, né? A raiz disso aí vai dar a diagonal, correto? Mas eu vou encontrar esse valor aqui. Então, esse valor aí, que é R ao quadrado mais R ao quadrado mais S ao quadrado e mais T ao quadrado, isso aí é igual a 9. Tendo esse valor aí, eu vou achar a diagonal. Qual é a minha diagonal, então? A minha diagonal vai ser a raiz de 9. Qual é a raiz de 9? 3. Então, a minha diagonal é 3. Então, o problema aqui envolvia, né, esse trabalho com coeficientes e raízes da equação. Aí ele queria calcular o valor da diagonal. Pronto, está aí, a diagonal é igual a 3. Nessa questão de número 4, o problema diz o seguinte, é uma questão do ITA, que você tem esse polinômio ali e ele não está dando os coeficientes A3, A2 e A1, mas está te dando o coeficiente, não é, do termo A igual a 1. E ele diz que as raízes de P de x igual a 0 constituem uma progressão aritmética de razão 1 sobre 2. Ora, se ela constitui uma progressão aritmética de razão 1 sobre 2, eu tenho aí o quê? Eu tenho aí, como ele é do 5º grau, eu tenho 5 raízes aí, né? Então, as 5 raízes aqui está, né? Expressas aí. Como eu tenho a razão, né? Eu posso expressar isso aí como a razão. Ou seja, eu tenho R mais meio, R menos meio. Depois eu tenho R mais 1, que é meio mais meio, né? E R menos 1, que é menos meio, menos meio. Ora, aí se você está dizendo aí que a soma dessas raízes vai ser igual a menos B sobre A, você vai encontrar aí o valor de menos B sobre A. Nós já sabemos que o B ali, observem bem, que o grau é 5. O B é o valor do x4. Então, o valor do x4 é 0 ali.
dos coeficientes. Esse polinômio aí, ele tem 6 termos. Ele tem o primeiro termo, que é o dominante, que é o A igual a 1. O segundo, que é do x4, é 0, que é o B. E depois aquele A3 é o C. Correto? Ele quer saber ali. Aí observem bem. Ele quer saber qual é o valor de A1, A2 e A3. Ora, você vai, então, colocar essa raiz, né, no polinômio lá. Você tem aí esses valores aí. Como P de x, ele diz, são as relações de girar, ele está dizendo que P de x é igual a 0 lá no problema, então você vai substituir. X menos a primeira raiz, mais x menos a segunda raiz, mais x menos a terceira raiz, né? Que é R. Aí você vai ter aí, esses valores aí é igual a menos B sobre A, que é a soma das raízes. Resolvendo essa equaçãozinha aí, você vai encontrar R igual a 0. Então, se o R é igual a 0, aí estão as raízes. Substituir R por 0, aí você tem que o P de x é esse polinômio que aí está. Está aí o polinômio. P de x é esse polinômio. E esse, sendo esse polinômio, olhando lá para o formato né, do P de x, você vai encontrar o valor de A3, A2 e A1. Não é? Então, isso aí também envolve as relações de girar. Então, os valores são 1/4, 0 e menos 5/4. É só uma questão de substituição ali. E aqui nessa página aqui nós temos aí alguns, né, exercícios que envolvem aí também as relações de girar, que vocês podem, né, perfeitamente estar fazendo aí. E aqui vem alguns exercícios sobre equações exponenciais que eu vou explanar para vocês na próxima aula. Essa aula ficou curta porque eram esses 2 exercícios, era o complemento da aula de quarta-feira. Um bom dia a todos.